Bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula Como Fazer Pesquisa na Bireme, ok? Essa aula é a nossa aula 3. Na aula 1, nós aprendemos como fazer uma pesquisa básica, onde eu dei várias dicas de pesquisa para você otimizar seu tempo. Na aula 2, eu mostrei a vocês como fazer uma pesquisa por descritores. E nessa aula, que é a nossa aula 3 e a última, o que nós vamos aprender? Bem, nós vamos aprender a fazer pesquisa utilizando os operadores booleanos. Então, quando você está fazendo uma pesquisa na internet, com certeza você vai se deparar em situações que você vai precisar utilizar esses operadores booleanos. A nossa aula, como sempre, é 100% prática, mas antes disso é preciso deixar claro aqui o que são os operadores booleanos ou operadores de pesquisa. Então, os operadores booleanos, gente, eles são usados para relacionar termos ou palavras em uma expressão de uma pesquisa. Então, ele combina dois termos ou mais termos de um campo ou mais campos de busca. Vamos aprender quais são eles. Quais são esses operadores booleanos? O AND, que significa a interseção entre as palavras. O OR, que significa união entre as palavras ou termos. E o AND NOT, que significa exclusão de palavras ou termos. Parece um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar com exemplos práticos para que vocês entendam melhor e vejam que é super simples, ok? Então, vamos lá. Então, gente, como eu havia falado, quando você está fazendo uma pesquisa, você pode se deparar com situações em que você vai precisar utilizar esses operadores booleanos. Então, vamos trazer aqui um exemplo, para que vocês possam visualizar na prática. Então, vamos supor que você queira pesquisar artigos sobre eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia ou hipertensão, tá? Pode acontecer que você queira artigos que tenham eclâmpsia ou hipertensão, mas se você colocar na caixa de busca eclâmpsia ou hipertensão, ele não vai entender. Como é que o robô de busca ele vai entender? Ele vai entender se você colocar eclâmpsia ou hipertensão. Ele vai entender que você quer artigos que tenham tanto eclâmpsia quanto hipertensão. Ok, gente? Então, e esse aqui que é o nosso, são os operadores booleanos, né? Que significa ou. Vamos mostrar com mais detalhes aqui para que vocês possam memorizar. Então, o O significa união entre as palavras ou termos. Então, quando você coloca lá na caixa de pesquisa eclâmpsia ou hipertensão, ele vai recuperar artigos que tenha qualquer um dos termos. Pode ser eclâmpsia ou hipertensão. Então, ela é uma pesquisa mais abrangente. Eu trouxe aqui esses conjuntos para que vocês possam visualizar isso melhor. Então, observe que é uma pesquisa abrangente. Ele vai recuperar artigos tanto que tenha qualquer um dos termos, ok? Uma outra situação que você pode se deparar e você também pode precisar utilizar o operador booleano. Então, vamos supor que você quer artigos que trate dessa vez sobre eclâmpsia, mas que não incluem hipertensão. Você pode querer artigos, né, nesse caso aqui, que trate de um assunto, mas que não inclua o outro. Mas se você colocar na caixa de pesquisa eclâmpsia, mas que não inclui hipertensão, o robô de busca ele não vai entender o que você está querendo dizer, né? Ele não vai entender que você quer artigos que têm eclâmpsia e que não tem hipertensão. Como é que ele vai entender? Aí você vai precisar utilizar o operador booleano. Como é que o robô de busca ele vai entender? Ele vai entender que você quer eclâmpsia and not, se você colocar hipertensão. Aí ele vai entender que você quer artigos que têm eclâmpsia que não incluem hipertensão, menos hipertensão, ok? Então, vamos recapitular. O end not significa exclusão de palavras ou termos. Então, quando você coloca na caixa de pesquisa eclâmpsia end not hipertensão, ele vai recuperar só artigos que têm a palavra eclâmpsia excluindo hipertensão. Então, eu trouxe aqui os conjuntos para a gente ilustrar. Então, aqui a gente tem eclâmpsia menos hipertensão, ok? Outra situação que você também pode utilizar os operadores booleanos. Eu quero artigos que trate sobre eclâmpsia e hipertensão. Então, esse artigo tem que ter esses dois termos. Como é que o robô de busca ele vai entender? Se você colocar lá eclâmpsia e hipertensão, esse aqui não vai significar nada.
ele vai entender aqui, ó, eclâmpsia em hipertensão. Ok? Então, você tem que usar esse operador booleano AND. O AND, gente, significa relacionar termos. Quando você coloca na caixa de busca eclâmpsia em hipertensão, o robô de busca, né, que a gente pode chamar assim, ele vai recuperar tanto artigos que tenham os dois termos, certo? Os artigos devem ter os dois termos, eclâmpsia e hipertensão. Mas eu tenho uma observação aqui bem interessante que vocês devem memorizar. No caso do operador AND, você não vai precisar colocar na caixa de busca AND, eclâmpsia, AND, hipertensão. Você não vai precisar colocar isso, porque o robô de busca, como a gente está colocando aqui, ele vai entender que você quer, que você está buscando esses dois termos. Então, você não precisa colocar um AND, é só você colocar eclâmpsia e hipertensão sem o AND, ok? Então, nesse caso, você vai recuperar artigos que tenham os dois termos. Vamos ver isso na prática na Bireme. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então vamos para a prática, ok? Então, vamos clicar aqui www.bireme, que é o site da bireme.br. Bem, pessoal, esse é o site da Bireme, ok? Então, quem não assistiu a aula 1, assista. Eu dei várias dicas, como você otimizar o seu tempo de pesquisa, várias dicas de pesquisa. Mostrei também como fazer a pesquisa por descritores. Quem não assistiu, assista. Então, vamos fazer a nossa pesquisa aqui avançada por operador de booleanos, ok? Então, vamos clicar aqui em pesquisar. E logo aqui abaixo da caixa de pesquisa, a gente tem aqui busca avançada. Então, vamos clicar aqui. Então, vamos voltar para a nossa situação de pesquisa. Então, vamos supor que eu queira artigos que têm eclâmpsia e hipertensão. Observe, gente, que assim que eu entrei aqui na busca avançada, ele já me dá aqui os operadores booleanos, o AND, o OR e o AND NOT, que a gente acabou de aprender. Então, o AND, ele vai recuperar, como eu já havia falado, artigos que têm esses dois termos. Então, aqui a gente vem, observe que a gente recuperou aqui 4.220 resultados. Lembra que eu falei que quando você utiliza o operador AND, não é necessário você utilizar ele? Veja só, vou aqui mostrar aqui a vocês que ele vai dar esse mesmo resultado. Nesse caso, o robô de busca, ele já entende. Então, se você colocar eclâmpsia e hipertensão sem o AND, ele vai entender do mesmo jeito. Então, vamos clicar aqui. Ó. Não coloquei o operador e deu o mesmo resultado, que não influenciou em nada. Então, somente para comprovar aqui para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa busca avançada e vamos colocar aqui eclâmpsia de novo. Agora, vamos utilizar o nosso outro operador, ó, que significa eu quero artigos que tenha eclâmpsia ou hipertensão. Tá vendo, gente? Agora, Adriana, sempre que eu quiser fazer uma busca avançada com os operadores booleanos, eu preciso clicar aqui em busca avançada? Não. Vocês também podem fazer uma pesquisa por aqui, sem precisar ir lá no busca avançada, ó. Eclâmpsia, aqui deu um errinho, ou hipertensão. Hipertensão. Ok? Vocês também podem fazer por aqui também. Vamos só voltar lá na nossa busca avançada para a gente ver o outro operador booleano. O AND NOT, ok? Então, eclâmpsia, AND NOT, hipertensão. Então, eu quero artigos que tenham eclâmpsia e que não incluam hipertensão, ok? Também você pode utilizar por aqui também. AND NOT, hipertensão. Ok, gente? Então, tanto pode ser lá no busca avançada, como vocês podem colocar os operadores por aqui, ok? Também, gente, se você quiser fazer uma pesquisa e que você tenha necessidade de agrupar essa pesquisa e colocar uma ordem nela, você usa o parênteses, tá? Então, o parênteses, ele dá a ordem do processo de pesquisa. Então, vamos supor que eu queira
saber de artigos que tratem sobre dengue, mas pode ser no Brasil ou Chile. Então, pode acontecer. Então, você, quando for agrupar, você utiliza aqui o parêntese, ok, gente? Para ele dar a ordem do processo de pesquisa. Uma outra dica é que você também pode usar as aspas para palavras compostas, no caso, aleitamento materno. Aleitamento materno. Você pode utilizar aqui as aspas para recuperar artigos que ele vinha nessa mesma ordem. Então, se for um nome composto, você utiliza aqui nesse caso, você utiliza as aspas, ok? Uma outra dica, gente, é você usar o recurso de truncar. O que seria isso? Você coloca o radical da palavra e aí você utiliza esse cifrão. Esse cifrão significa truncar. Quando você faz uma pesquisa utilizando esse cifrão com o radical da palavra, quer dizer que você está pesquisando. Ele vai recuperar artigos que têm a palavra Brasil, brasileiro, Brasília. Então, quando você quiser truncar, né, então você usa aqui esse símbolo aqui do cifrão. Então, essas são mais dicas de pesquisa que vocês podem utilizar para otimizar o tempo de vocês, ok? Então, pessoal, vamos fazer aqui um resuminho da nossa aula. O que a gente aprendeu aqui nessa aula 3? Nós aprendemos o que são os operadores booleanos, aprendemos porque eles são importantes, os tipos, e nós também vimos na prática, ok? Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Meu nome é Adriana, meu e-mail é adriana@atualizacursos.com.br. Para alunos da Atualiza, nós temos serviços exclusivos de apoio à pesquisa e também de apoio às normas da BNT em formatação. Então, você aluno da Atualiza, você conta com esse serviço, tá? Pode contar aqui com a biblioteca. Então, muito obrigada e até pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.